Normalmente, quando a gente fala sobre um diagnóstico médico, existe uma expectativa de precisão, né? Quase como na engenharia. O negócio é bem direto. Exato, tipo, a pessoa quebra um braço, aí o raio-x mostra aquela linha branca, irregular, e o médico apenas aponta para a chapa e diz: aí está o problema. Fica tudo muito binário, sabe? Ou tá quebrado ou não tá. O problema acaba confinado ali num espaço totalmente visível. Uhum. Mas quando a gente entra no mundo da análise política e social, para buscar respostas sobre o extremismo, essa máquina de raio-x fica completamente embaçada. Totalmente. A imagem some. Pois é. E hoje, a nossa investigação detalhada foca justamente nisso. Nós vamos mergulhar no ensaio O Fascismo Eterno, ou Urfascismo, do Humberto Eco. E a missão desse programa, para quem está acompanhando a gente, é tentar entender por que essa que foi a doença política mais destrutiva do século XX não é só um conjunto de leis. Ou um governo específico que simplesmente ficou lá no passado, né? Isso. A ideia é ver que é um estado de espírito. É um padrão psicológico contínuo. E olha, para mapear como essa mentalidade se instala assim de forma silenciosa, a gente precisa ir muito além daquela imagem clássica dos desfiles militares, sabe? Com certeza. A gente tem que analisar os critérios psicológicos e estruturais exatos que o Eco delineou. E só para deixar claro, o nosso objetivo aqui não é tomar partido político de forma alguma. Nossa, não. De jeito nenhum. A intenção é relatar de forma totalmente imparcial e objetiva as ideias que estão lá no material original, para a gente conseguir entender as raízes e os sinais desse fenômeno, né? Exato. O pensamento crítico é essencial para a gente não se afogar em desinformação hoje em dia. E o foco vai ser entender não apenas o que o Eco descreveu, mas o porquê dessas dinâmicas sociais terem funcionado no passado e como elas operam na teoria. Perfeito. Certo, vamos desconstruir isso, porque eu estou muito empolgada por ter uma fonte tão rica em mãos hoje. É crucial ter acesso a um material que organize esse caos conceitual todo em um conjunto super claro de características. Ah, sem dúvida. O que é fascinante aqui é como o Eco separa o fascismo de uma simples pauta política e acaba classificando isso quase como um estado de espírito, como você falou. Ele começa tudo falando sobre o que ele chama de culto à tradição. O culto à tradição, tá? E o que isso significa na prática? Então, não é apenas ter um respeito pelo passado, é um sincretismo profundo. É a ideia de que a verdade suprema já foi anunciada de uma vez por todas lá atrás, em alguma era mística e perfeita. Entendi. O que acaba implicando que não tem mais nada de novo a ser descoberto pela humanidade. Exatamente. Se toda a verdade já foi revelada pelos nossos antepassados, o papel da sociedade moderna não é inovar ou criar coisas novas. É apenas interpretar e tentar resgatar aquela pureza original, sabe? Nossa, isso me soa como uma nostalgia extrema e muito tóxica. Imagine alguém absolutamente obcecado por uma era de ouro da sociedade. Uhum. O famoso "no meu tempo é que era bom". Exato, mas o detalhe trágico aí é que essa era de ouro nunca existiu de fato da forma imaculada como a pessoa imagina. É uma fantasia, altamente editada, né? E aí qualquer ideia nova é vista como um vírus tentando destruir essa fantasia perfeita. Exato, perfeito. E por estar ancorada nessa fantasia, a consequência direta é a rejeição frontal à modernidade. O culto à tradição e a rejeição à modernidade andam sempre de mãos dadas para criar uma visão de mundo estática. Onde o progresso é basicamente uma ameaça existencial. Isso. O iluminismo, a era da razão, o progresso científico ou as conquistas de direitos civis passam a ser vistos não como uma evolução, mas como corrupções daquela verdade ancestral. E aí a sociedade entra num estado de irracionalismo completo. Pois é. A lógica e a complexidade do mundo moderno se tornam as grandes inimigas da tradição. E olha, pensando bem, essa mecânica de rejeitar a razão acaba desembocando em outra característica que explica muito a estética desses movimentos, que é a ação pela ação. Uhum. A ação antes do pensamento. Isso. Porque se a razão e o pensamento crítico são vistos como agentes de corrupção, então pensar demais vira uma fraqueza.
A ação passa a ser bela em si mesma e tem que ser realizada antes de qualquer reflexão, ou até sem reflexão nenhuma. Porque pensar exige tempo, traz nuances, levanta dúvidas, né? E a dúvida é o oposto exato daquela verdade tradicional e imutável que a gente estava falando. No fascismo eterno, a cultura só é aceitável se for propaganda. Se não for, ela é automaticamente suspeita. Exatamente. É por isso que figuras autoritárias sempre miram os intelectuais, as universidades e a própria ciência, logo nos primeiros estágios do movimento. A figura do intelectual é retratada como um traidor, alguém tentando enfraquecer a pureza da nação com ideias complexas. E, bom, se a complexidade é vista como uma ameaça desse tamanho, a forma como eles lidam com a discordância deve mudar drasticamente, né? Muda e muda muito. Porque, pensa bem, num ambiente democrático saudável, a discordância é o motor da evolução. É como as ideias são testadas, sabe? Sim, o debate é fundamental. Mas, sob essa mentalidade autoritária, o consenso é obrigatório. Se o grupo é unido por uma verdade inquestionável, discordar não é apenas ter uma opinião diferente. Discordar é traição. É uma ameaça à coesão da tribo. E isso nos leva à grande questão. Se a fundação é essa rejeição ao mundo moderno, como essas ideias ganham força e atraem tantos seguidores? E a resposta, segundo os apontamentos do ECO, é o medo. A famosa cultura do medo. Se conectarmos isso ao cenário maior, a gente vê uma troca psicológica muito antiga acontecendo. O fascismo se alimenta do medo coletivo, sabe? Promovendo ativamente uma sensação de vulnerabilidade. Eles exploram o medo natural do desconhecido, né? Isso. E a vulnerabilidade social é o terreno fértil perfeito para a ascensão de líderes autoritários. Eles se apresentam como os únicos salvadores possíveis. O primeiro apelo de um movimento extremista é sempre contra os intrusos. Então, o racismo e a xenofobia não são subprodutos acidentais, eles são estruturais. O grupo só consegue se definir em oposição a alguém. É preciso apontar o dedo para o diferente e dizer que eles são a razão de tudo estar dando errado. Exatamente. Eles oferecem uma promessa de segurança, mas cobram um preço altíssimo por isso, que é a submissão total. Mas aí eu te pergunto, tem uma coisa que eu fico pensando, o líder fascista, ele cria esse medo totalmente do zero? Ou ele apenas sequestra uma ansiedade que já estava ali rondando a sociedade? Excelente ponto. Geralmente ele pega um ressentimento real. O alvo principal desse discurso é muito específico: a classe média frustrada. Nossa, sim. Quando uma classe social se sente espremida, seja por uma crise econômica aguda, inflação, ou até pela ascensão de grupos que antes eram marginalizados? Surge um pânico enorme de perder status. O trabalhador de base já está marginalizado e a elite está segura. Então é a classe média que tem algo a perder e sente o peso dessa humilhação social. Sabe com que isso soa incrivelmente parecido? Com a tática de uma milícia ou de uma máfia que cobra taxa de proteção do comércio local. Nossa, a analogia é perfeita. Como assim? Tipo, a milícia não chega lá no bairro oferecendo um plano de negócio super legal. Ela chega prometendo manter as pessoas a salvo do mesmo perigo que eles próprios insistem em inflar. Sabe, eles ficam lembrando o comerciante o tempo todo que o perigo está ali na porta. É um ciclo de ansiedade que se sustenta sozinho. O líder sequestra essa insatisfação real e transforma isso num pânico generalizado. E uma vez que esse medo une o grupo em torno do líder, como eles definem quem pertence a esse grupo e quem é o inimigo? Porque isso mexe com a identidade nacional, né? Mexe demais. E para justificar essa taxa de proteção, né, essa submissão dos cidadãos, o perigo não pode ser só um problema do dia a dia. A resposta estrutural a isso é a obsessão por um complô. A sociedade precisa se sentir sitiada o tempo todo. E o meio mais fácil de fazer isso é apelar para a xenofobia, o famoso complô internacional. Mas a trama também precisa vir de dentro, né? Sim, os traidores internos. Eles viram os agentes desse complô externo. Mas o mecanismo de criar esse inimigo carrega um paradoxo lógico que é fascinante de observar. Para que o complô funcione e gere o pânico necessário, o inimigo precisa ser desenhado como algo onipotente. Como uma força invencível, praticamente. Isso. Ele controla os bancos internacionais, a mídia, as instituições globais.
Enfim, é uma força tão esmagadora que acaba justificando qualquer medida extrema e violenta de retaliação. Só que, ao mesmo tempo, os seguidores precisam ter a certeza absoluta de que eles podem esmagar esse inimigo. Então, por uma mudança retórica repentina, o inimigo também é pintado como fraco. É, tipo fraco, degenerado, covarde, destinado a perder. O fascismo eterno vive dessa contradição maluca. O inimigo é forte demais e fraco demais, simultaneamente. E a gente vê que essa incapacidade de avaliar de forma objetiva a força real do adversário explica muita coisa trágica da história. Governos que operam com essa lógica frequentemente entram em colapso porque entram em guerras desastrosas. A própria propaganda cega os líderes, né? Sim, a retórica de que o inimigo é inferior substitui totalmente a estratégia militar ou diplomática realista. E a guerra contínua vira uma necessidade, porque o pacifismo se torna o equivalente a confraternizar com o inimigo. Nossa! Então a vida passa a ser vivida única e exclusivamente para a luta. Não existe um objetivo de paz. Não. Se a paz for alcançada, o motor do movimento desliga. E nessa mentalidade de guerra permanente, o valor de uma pessoa passa a ser medido pelo heroísmo. A educação inteira é desenhada para criar heróis dispostos a morrer pela pátria. É o que o texto chama de culto à morte. Culto à morte? Que bizarro. Em sociedades democráticas, a morte é um evento trágico que a gente quer evitar a todo custo. Mas nesse sistema, a morte pelo movimento é o ápice da existência. É o objetivo final. E já que a vida é essa guerra, existe um desprezo inerente pelos mais fracos, o que estabelece um elitismo popular. O líder despreza seus subordinados e cada subordinado despreza quem está abaixo dele. É uma pirâmide de desprezo disfarçada de orgulho nacional. Mas, vem cá, como é que eles mantêm essa mentalidade de heroísmo bélico no dia a dia? Porque, as pessoas estão só indo pro trabalho, pagando os boletos, vivendo vidas normais. Nem todo mundo está na linha de frente atirando, né? Exato. A saída psicológica que a teoria aponta é transferir essa vontade de poder para o ambiente doméstico, para a vida íntima. E é aí que o machismo entra na equação, não apenas como um traço cultural antigo, mas como uma ferramenta de controle político mesmo. A dominação que não pode ser exercida no campo de batalha é exercida sobre as mulheres e sobre qualquer comportamento sexual que fuja do padrão ultraconservador. É uma forma de policiar a sociedade num nível microscópico. E quando a arma de fogo não pode ser usada na guerra, ela se torna tipo um símbolo de poder no cotidiano. O fetiche pelas armas é um atalho para essa sensação de autoridade. Exatamente. E todo esse sistema precisa ser embalado numa roupagem que pareça legítima. É o que o Eco batizou de populismo qualitativo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque numa democracia plural, a vontade da sociedade é uma soma de milhões de vontades individuais diferentes. Sim, com demandas e interesses que entram em conflito. Mas nessa mentalidade autoritária, o povo deixa de ser um conjunto de pessoas reais, ele vira uma entidade teatral, uma ficção monolítica que supostamente tem uma vontade única. E como as pessoas reais não têm uma vontade única, o líder se apresenta como o único intérprete dessa voz. Ele não pede o consentimento de ninguém. Ele declara que a voz dele é a voz do povo. Isso levanta uma questão importante sobre o ataque ao liberalismo. Qualquer instituição democrática, como o parlamento ou a imprensa livre, que tente refletir a pluralidade real da sociedade, é atacada imediatamente. E a ironia aí é que o termo antiliberalismo, nessas fontes, não se refere à política econômica de mercado. Não, de forma alguma. Se refere à destruição dos próprios mecanismos que garantem a liberdade de uma sociedade. É o ataque ao pluralismo e à diversidade para manter a ilusão da identidade inquestionável. E o último grande sinal de alerta que o Eco traz para a gente é a criação de uma nova língua, o empobrecimento deliberado do vocabulário. Isso é assustador.
Limitar o número de palavras não é para tornar a comunicação mais simples ou acessível, né? É um bloqueio estrutural contra o raciocínio complexo. Se não existem palavras para descrever incertezas ou nuances, criticar o sistema vira algo literalmente impossível. As pessoas são reduzidas a slogans curtos, de fácil repetição. Isso desliga a área do cérebro responsável pela análise. E a linguagem da televisão, ou hoje das plataformas digitais focadas em engajamento emocional, acaba facilitando muito essa nova língua populista. Frases de efeito engolem o debate de ideias. O ódio ao pensamento analítico, o uso do medo, a obsessão por conspirações com inimigos fortes e fracos ao mesmo tempo. A militarização da vida privada e a destruição da linguagem, né? Isso. O colapso social não acontece num estalar de dedos. Ele é o resultado prático de quando a gente tolera o enraizamento sucessivo dessas pequenas dinâmicas. Mas e aí? Quais são as consequências reais disso tudo e qual é a linha de defesa da sociedade segundo o ECO? As implicações são claras. Polarização social extrema, desintegração das instituições democráticas e, frequentemente, guerras e violações de direitos humanos. Mas o especialista, o ECO, ele destaca uma visão esperançosa, sabe? Mas é uma esperança exigente, né? Muito exigente, a desintegração das instituições ocorre de forma insidiosa. A ameaça nunca retorna vestida exatamente com as mesmas roupas do passado. Não mesmo? O perigo volta sob a forma de apelos ao senso comum, discursos de proteção e nostalgia. Então, a linha de defesa não pode ser apenas reativa. A prevenção depende diretamente de uma sociedade muito informada e engajada. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Significa que a verdadeira vacina contra o extremismo vai muito além de apenas bater de frente quando o problema já está lá consolidado no governo. Exato. A resistência tem que ser diária, teimosa. É a construção proativa de um ambiente que valoriza a pluralidade. A analogia que eu gosto é a do solo. A gente precisa tornar o solo cultural e intelectual da sociedade tão denso, mas tão rico em pensamento crítico, que a semente do fascismo simplesmente não consiga brotar. Falta oxigênio para a erva daninha dominar o terreno se o solo for plural. A educação e o diálogo são as principais ferramentas de combate. O fortalecimento das bases da educação cívica implacável não é um luxo, sabe? É uma necessidade de sobrevivência. É a barreira física contra a barbárie. O apreço pela complexidade e o respeito ativo pelas diferenças são o sistema imunológico da democracia. E isso transforma a vigilância crítica num dever ético contínuo de todo mundo. Não é só para se preocupar em época de eleição, né? Entender o mecanismo psicológico do passado entrega para a gente uma lente de altíssima resolução para navegar o presente sem virar refém de narrativa fácil. Com certeza. Nós repassamos desde as raízes baseadas no culto à tradição até a manipulação dos símbolos nacionais e o uso do medo. E a conclusão vital é essa: a educação e a vigilância são deveres éticos. A intenção nossa foi realmente destrinchar imparcialmente a estrutura analítica do autor para empoderar a audiência, quem está ouvindo a gente, com conhecimento histórico. E isso levanta uma questão final fundamental para a gente pensar sobre as águas em que estamos navegando agora. Partindo da premissa do ECO, de que o fascismo depende muito da manipulação da história e da fabricação desse passado imóvel, fica uma provocação para quem acompanha a gente investigar por conta própria. A infraestrutura de comunicação em que vivemos hoje alterou radicalmente a forma como tudo isso ganha vida, né? Exato. Na nossa atual era digital, um mundo onde a velocidade da informação é imediata e os fatos históricos são constantemente resumidos, manipulados ou contestados nas telas dos celulares, será que a hiperconectividade acelera a criação desse passado ilusório que alimenta o extremismo? Ou será que o efeito é o inverso? Será que a própria internet, sendo tão caótica e com tantas vozes diferentes, funciona na verdade como o maior obstáculo para a formação de uma tradição única e silenciosa? Pois é um dilema estrutural gigante do nosso tempo e é algo maravilhoso para a gente continuar investigando e refletindo. Foi uma conversa e tanto hoje. Até a próxima exploração. Até a próxima, pessoal. Valeu!